Olá, estamos aqui com mais um episódio da nossa série de especialidades da Conscienciologia e hoje a gente vai falar sobre cosmoética. Estamos aqui na Cosmoethos e vamos conversar com o Regrisson. Acompanhem. Olá, Regrisson, tudo bem? Seja muito bem-vinda a Cosmoethos. Ai, que legal. Vamos falar para o pessoal sobre cosmoética? Vamos lá. Regrisson, qual a diferença entre ética e cosmoética? Raíza, essa é uma pergunta assim, fundamental para a gente começar a entender o que é cosmoética. A gente costuma dizer na Cosmoethos que existem várias definições, né? Quando você pega para ler livros sobre ética, você vê que os autores eles mesmos acabam confundindo o que é ética e o que é moral. Para a gente falar de cosmoética, primeiro precisa definir o que é ética e o que é moral. A gente poderia dizer assim, de uma maneira bem objetiva, que moral é aquilo que você faz, é o seu comportamento, a sua conduta, sua ação, sua atitude. A gente pega muito a palavra conduta. O que você faz, então, por exemplo, você responder a uma pessoa, você estacionar num local proibido, você furar uma fila, isso aqui são condutas. Qualquer conduta que você faça, tanto uma conduta positiva quanto uma conduta negativa. Então, a moral é o que você faz. Agora, é lógico que tudo que você faz por algum motivo. Você não faz por fazer, você faz porque você tem crenças por trás, você tem valores por trás, você tem princípios por trás. Então veja, quando as pessoas definem moral, moral é um conjunto de crenças, valores, etc e tal. Tá, mas o que é isso? Esse conjunto de valores, crenças, vão levar você a agir de determinada maneira. Então moral é o que você faz com base em crenças, valores, princípios. E o que é ética? Ética é quando você começa a pensar, a refletir sobre o que você faz. Então, quando você tem uma conduta e você procura entender por que você age dessa maneira, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou estacionando? O que me leva a furar uma fila, por exemplo? Você vai ver que existe uma crença por trás daquilo. Então, na hora que você começa a pensar sobre o que você faz, isso é ética. Então, a ética é reflexão sobre a moral, que é o seu comportamento. Só que tudo isso aqui, essas crenças, esses valores, eles são baseados, obviamente, em referências, em paradigmas fisicalistas aqui da Terra. Na hora que você coloca uma outra visão, uma visão que expande essa concepção que a gente tem de vida física, né? Só que quando a pessoa fala, o materialista só acredita na vida na Terra. Sim, mas na hora que você começa a perceber que existe uma outra realidade, que existem energias que estão além dessa manifestação física, por exemplo, que existem vidas anteriores a esta e vidas posteriores a essa que eu tenho atualmente. Que existem outras dimensões, que é o que a gente chama de multidimensionalidade, que o que você pensa, ele também está carregado de sentimentos e de energias. A gente começa a colocar outras concepções, outros conceitos que vão, de uma certa maneira, influenciar o seu comportamento. Então, na hora que você começa a pensar assim, o que é o meu comportamento que leva em consideração tudo isso? Esse meu comportamento, ele agora é uma moral cósmica. O que é moral cósmica? É o que eu faço levando em consideração tudo isso que eu falei ainda agora, levando em consideração as energias, o que eu penso, que vai influenciar o outro, vidas passadas, né, que eu tenho, por exemplo, visões, né, ou talentos que eu adquiri em vidas passadas. Então, na hora que eu começo a analisar o meu comportamento, levando em consideração tudo isso, isso é moral cósmica. E eu começo a analisar tudo isso, né, levando em consideração esses fatores, isso é cosmoética. Então, veja, na hora que uma pessoa, né, vamos dar um exemplo aqui bem fácil, ela estaciona numa vaga de idoso ou de cadeirante, vamos falar de cadeirante. Ela está provocando, né, aquela ação dela vai ter uma consequência. Por exemplo, ela pode pensar assim, se ela for analisar, agora usando a cosmoética, ela está analisando uma conduta dela. Veja, isso aqui, se eu ficar aqui 2 minutos,
vem um cadeirante que está passando mal, precisa estacionar aqui para pegar a cadeira dele, entrar ali rápido e comprar um remédio. E ele não consegue fazer isso porque tem um carro ali. E ele está passando mal. De repente, ele não vai conseguir ficar bem, daqui a pouco ele começa a piorar, piorar, piorar e morre. Ele morre por causa disso. É possível que isso aconteça. Então veja, essa ação dela vai gerar uma interprisão dessa pessoa com aquela que ela deixou de assistir, que na verdade ela atrapalhou. Então na hora que eu começo a pensar sobre o que vai ocasionar as minhas ações, isso é uma visão mais de uma reflexão cosmoética. Então cosmoética, segundo a definição do professor Valdo, né, num dos tratados que é 600 experimentos, é a ética ou a reflexão sobre a moral cósmica, multidimensional, que vai muito além dessa ética da intrafisicalidade. Então cosmoética quando você começa a pensar, levando em consideração que as minhas energias também influenciam, que as vidas passadas que eu tive também vão influenciar nas minhas decisões, etc e tal, né? Que a multidimensionalidade também afeta. Então eu saber que existem outras consciências ao meu redor, isso também afeta as minhas condutas, né? Vai trazer consequências em relação a isso. Então, quando a pessoa pensa assim, a ética, ela começa a analisar condutas em relação à ética, ela está analisando condutas em relação a coisas da intrafisicalidade. A cosmoética é muito mais abrangente do que isso. Quais são as principais ciladas, armadilhas que impedem as pessoas de serem cosmoéticas? Porque a gente sabe que ser ético já é difícil, então ser cosmoético deve ser um pouquinho mais. Essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, como a gente está começando a vivenciar um novo paradigma, né, obviamente que há vidas que a gente vem com um paradigma fisicalista, ou um paradigma religioso, ou um paradigma científico, ou um paradigma político, seja o que for. São vários tipos de paradigma, né? O paradigma, por exemplo, do cavaleiro, na época lá medieval, né, que ele matava, ou do samurai lá, que ele defendia lá, o senhor feudal dele. Então veja, a gente agora está adquirindo, né, uma nova noção de paradigma. Não dá para dizer que é assim, agora eu conheci o paradigma consciencial, então a partir de hoje eu já vou funcionar pensando na multidimensionalidade, nas energias. Não. Ele requer que a gente tenha muita autovigilância, né? Você precisa estar muito atento a isso. E ele requer que você realmente assuma esse compromisso de começar a viver, né, de acordo com esse paradigma. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai exigir muito da gente lucidez, estar lúcido. Porque a maior parte, se você parar para pensar, existem estudos que mostram que nossa vida ela é muito dominada por hábitos. Né? Então, assim, uma boa parte da nossa vida você acaba agindo de maneira, digamos assim, meio que no automático, meio que animal, sabe? Você é dominado pelos hábitos que você tem no dia a dia. Então, por exemplo, tem gente que você fala com a pessoa, oi fulano, você não fez isso aí direito. Ele já parte para cima de você na agressividade. Ele não para pensar por que ele está agindo daquela maneira. O que leva ele a agir dessa maneira? Isso é aquilo que eu estava falando com você ainda agora. Quais são as crenças que eu tenho, quais são os valores que eu tenho, quais são os princípios que eu tenho, quais são as regras do dia a dia que eu tenho que me levam a agir dessa maneira. Então, na hora que eu começar a ampliar essa minha lucidez em relação ao que eu faço no dia a dia, né, isso vai melhorar o meu nível de compreensão do paradigma consciencial, desses pilares que fundamentam o paradigma consciencial. Então, na hora que eu começar a usar um princípio básico, que é o princípio maior que a gente tem na Conscienciologia, que é o princípio da descrença, não acredite em nada, nem mesmo naquilo que lhe informarem aqui. A gente tem isso aqui na sala, né? Experimente, tenha suas experiências pessoais, tenha suas reflexões sobre as suas experiências, porque uma coisa importante, a experiência em si, ela não muda a sua maneira de pensar. Você precisa refletir sobre aquela experiência. Você pode ter a mesma experiência durante 10 anos. Tem professor que ele tem a mesma conduta durante 10 anos, ele dá a mesma aula durante 10 anos. Se ele não muda aquilo, se ele não começa a pensar o que aquela turma precisa, o que aquela turma, como é que eu posso melhor ajudar aquela turma, ele não muda a maneira dele de dar aula. Então, tudo na vida, você tem que ter experiência, você tem que refletir sobre aquilo. Então, se eu começar a refletir sobre o que eu faço no dia a dia, e isso exige de mim uma lucidez
muito grandes, exige um discernimento muito grande para eu começar a discernir. Olha, isso aqui não é mais para mim. Olha, essa postura ela já não cabe mais para mim. Então, na hora que eu começar a fazer isso, eu estou ampliando, né, a minha autoconsciencialidade, que é a qualidade da minha consciência. O que eu já sei, o que eu estou aprendendo, como é que eu posso mudar. Então, por exemplo, o jeitinho brasileiro é clássico disso. Porque a gente estava ainda agora aqui conversando nos bastidores sobre o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, você falou uma palavra antes que eu achei muito interessante, que é a questão da coerção. Veja, existe, segundo um sociólogo, né, Emile Durkheim, você deve ter ouvido falar, né, ou de repente alguém já ouviu falar, que ele falava sobre uma coisa chamada fato social. Tem duas características do fato social. Um que ele é coercitivo e o outro que ele é externo a gente. Veja, a linguagem, ou a língua, vamos colocar a língua, ela é um fato social. A língua portuguesa, como qualquer outra língua, ela é um fato social. Você fala português porque você nasceu no Brasil, você foi criado no Brasil. Então veja, a língua ela era externa a você e ela se impôs a você. Você não podia chegar no momento e falar assim, gente, eu não quero falar português, eu quero falar inglês, que é a língua mais falada no planeta. Eu já quero falar inglês, eu já quero aprender. Não tem isso. Porque você foi obrigada a falar essa língua. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre a questão do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma cultura. As pessoas elas são obrigadas, né, porque aquilo é externo, o jeitinho brasileiro é externo a você. E todo mundo faz aquilo. Você vê, você até deu o exemplo lá, por exemplo, você deu o exemplo da mentira, mas você vê o pai estacionando, o pai, por exemplo, não colocando o cinto, ou dando um jeitinho de colocar o cinto. Por exemplo, eu conheço um senhor de idade que quando ele vai colocar o cinto, ele tem uma bengala, ele bota a bengala aqui, ele pega o cinto de segurança, ele puxa, ele enrola aqui na bengala para não colocar o cinto de segurança. Então, veja, isso é um jeitinho. Ele está burlando. O que é o jeitinho? É você burlar uma lei ou uma regra social. Então, por exemplo, furar uma fila é um jeitinho brasileiro. É um exemplo de jeitinho brasileiro. Furar uma fila, teoricamente, não tem uma lei que proíbe você furar fila. Mas é uma regra social. É você respeitar o direito dos outros que já estão ali antes de você. Então, veja, na hora que a pessoa ela tem consciência disso, tem muita gente que ela não tem consciência do jeitinho, porque ela foi educada assim. Na hora que você chama a atenção dela para isso, que ela começa a dizer, não, peraí, eu não posso fazer isso aqui está errado. Porque existe um senso de coletividade, precisa respeitar o outro. Ela está adquirindo lucidez em relação a um ato dela. E aí ela começa a expandir isso para as outras coisas. Não, peraí, eu tenho que pagar, quando eu vou pegar um ônibus, por exemplo, eu tenho que pagar. Eu não posso estacionar em fila dupla, porque eu estou desrespeitando uma lei, nem tripla, nem quádrupla. Lá no Rio de Janeiro, na horário de escola, por exemplo, tem mãe lá que coloca, os pais colocam lá em fila quádrupla, porque quer deixar o filho na porta da escola. Então ele está interessado no direito dele, o dos outros não interessa. É o privilégio, que é uma característica do jeitinho brasileiro. Né? É a questão de levar vantagem. Então na hora que a gente começar a pensar no grupo, né, no coletivo, eu vou começar a eliminar essas coisas de vantagem pessoal, porque eu preciso respeitar o outro, e aí eu vou começar a ampliar e não vou ter mais pegadinha. Não vai ter mais aquela desculpa que a gente ainda agora deu um exemplo, que é assim, a pessoa vê que só tem uma vaga de idoso ou uma vaga de cadeirante. Aí ela vai, mas eu tô com pressa. A característica da linguagem do jeitinho é só um minutinho. É só um minutinho, eu vou ali rapidinho, que é o diminutivo, né? E já volto. Só que nesse rapidinho vem um idoso que está precisando, que eu ando muito com o meu sogro de carro. E a gente vê, e ele tem a placa lá, né? Você tem que ter um cartão de idoso. Tem muita gente que estaciona e não tem o cartão. Então você tem que ter o cartão de idoso. Então quantas vezes eu estou andando com o meu sogro, eu quero estacionar em algum lugar porque ele tem dificuldade de andar, então não dá para ficar botando o carro longe para poder entrar até a porta, por exemplo, do shopping. Então eu vejo que muita gente coloca a vaga, o carro na vaga de idoso. E as pessoas dizem, não, mas esse famoso só um minutinho. Então isso se aplica para várias coisas. É o aluno que faz a carteira de escola só para poder pagar a meia. Né? Então, se você parar para pensar, é a pessoa que bate ponto para o outro. Uma vez eu dei uma palestra sobre o jeitinho brasileiro numa instituição que era uma empresa, até aqui em Foz. E quando eu falei sobre essa coisa do cartão de ponto, foi um constrangimento na hora. Assim, muita gente se olhou rapidamente, a gente lê, né? Linguagem corporal, você vê a linguagem não verbal, todo mundo olhando para o outro, que as pessoas acabam fazendo isso, mas isso está errado. Então, uma coisa que você falou, que é muito importante, na hora em que as pessoas começarem a se autoconscientizarem disso, elas não vão aceitar mais esse tipo de comportamento. Não, eu não posso fazer isso.
Uma vez alguém chegou para mim e perguntou se eu tinha um livro tal. Você tem um livro tal? Eu falei, tem. Você pode me emprestar aí, da Conscienciologia, você pode me emprestar para eu fazer cópia? Eu olhei com aquela cara. Aí a pessoa falou, não, esqueci, você é da Cosmoética, você não pode. Não, eu não posso e ela também não pode. Esse é que é o problema. Então, a pessoa tem que começar a se constranger. Ela fala assim, não, isso aqui está errado. Então, na hora que a gente começar a fazer isso, eu já não tenho mais pegadinhas, porque eu não estaciono carro em vaga de idoso, vaga de deficiente, eu não fico procurando burlar, eu me sinto até mal. Então, por exemplo, se eu vou ao cinema e eu compro a cadeira, porque aqui em Foz agora eu não sei se as cadeiras aqui são numeradas, mas você vai para Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, as cadeiras são numeradas. Então, quando eu compro o meu ingresso para assistir um filme, tem lá a cadeira fila A, número 7. Eu vou sentar a número 7, porque foi essa que eu comprei. Eu não vou falar assim, eu vou sentar naquela ali que é melhorzinha. Não, porque aquela pertence a outra pessoa. E nem quando termina o filme, na metade do filme, eu vou para aquele lugar, porque a minha cadeira é aquela. Então você vê isso dentro de avião, por exemplo, as pessoas que compram lá D7, mas ela quer sentar lá na frente, porque A1 é melhorzinho, ela fica esperando. Agora é proibido, né? Porque agora você compra aquela cadeira que eles chamam de preferencial, então você não pode mais fazer isso. Mas então, essa cultura, quando a gente tem consciência que isso está errado, você começa a evitar e você não cai mais em armadilha. Se cai, você tem que aprender. Não, isso aqui está errado. Então, é bom que alguém me chame atenção para isso, né? Você tem exemplos de posturas ou condutas anticosmoéticas que são institucionalizadas e muitas vezes as pessoas não se dão conta de que elas são antiéticas ou anticosmoéticas? Essa é uma pergunta... Tem, lógico que tem, se você parar para pensar. Então, por exemplo, todas as instituições, né, de Conscienciologia, elas têm um estatuto. Então, as instituições precisam ser regidas por alguma lei, alguma coisa assim, algum estatuto. Então, por exemplo, se existe um estatuto, eu preciso seguir aquele estatuto, né? Eu não posso burlar esse estatuto. Eu não posso burlar, por exemplo, alugar, por exemplo, um salão para dar uma palestra, mas eu aluguei um salão pequeno. Então, por exemplo, mas tem um salão ali que é maior, né? Por exemplo, aqui as nossas salas elas têm as divisórias. Então eu aluguei uma parte. Eu não posso, quando chegar, descobrir que não vai ter nenhuma palestra no salão do lado e pegar aquela cortina que separa o salão A do B e abrir a cortina para eu usar salão A e B. Tá errado isso. Então, por exemplo, existe uma placa quando descia lá para o Tertuliário, não sei se essa placa existe, é Tertuliário não, qual é? O lá de baixo é Tertuliário não, é complementar, que é proibido estacionar, eu acho que essa placa não existe mais. Então a gente chegava lá, estava cheio de carro lá estacionado, onde tinha uma placa que é proibido estacionar. Então assim, dentro do nosso próprio grupo, existem normas que às vezes a gente burla por essa falta de lucidez. Ou por a pessoa achar, não, isso aqui não tem problema nenhum, e tem. A gente vai no Tertuliário, por exemplo. Nós, da Conscienciologia, deveríamos saber que não precisaria haver placa dizendo não coloque os pés aqui no muro. Por quê? Eu coloco o pé naquele muro ali, eu estou sujando. Essa sujeira vai ter que ser limpa um dia. Vai ficar tão encardido que vai ter que pintar. Pintar gasta dinheiro. Então essa é a questão que eu estava falando lá da cosmoética, quando você começa a pensar nas consequências que aquilo vai trazer. Então, como tudo aqui é voluntariado, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar para pintar. Então você vai ter que contratar pintor, você vai ter que comprar tinta. Então isso está onerando, né, ou está gastando dinheiro que poderia ser utilizado em outra coisa. Então tem coisas que a gente ainda faz, mesmo dentro aqui da Conscienciologia, que a gente precisa prestar atenção a isso. Não é que todo mundo vai para o inferno por causa disso, não. O que a gente precisa fazer é aumentar o nosso nível de lucidez em relação às consequências dos nossos atos, né? Então a sua pergunta ela tem procedência, né? Muito obrigada pela sua entrevista, Regson. Eu acho que todo mundo que está aí em casa parou para pensar aí se o que pratica é realmente cosmoético, né? Ou ético. Então, muito obrigada. Nós é que agradecemos. A Cosmoética agradece a entrevista e a sua participação aqui com a gente, Raíssa. Muito obrigado. Terminamos aqui mais um episódio da nossa série de especialidades da Conscienciologia, falando hoje sobre cosmoética. Muito obrigada pela sua audiência. Te aguardo no próximo episódio.